As pernas que marcaram a história do esporte não andam mais sozinhas. Esta imagem de Pelé impressiona e coloca mais dúvidas sobre seu real estado de saúde. Incertezas provocadas por uma declaração do filho Edinho, que preocuparam o mundo. Estaria o rei com depressão? Welcome back. There are fears over the health of the footballer widely regarded as the greatest of all time, Pelé, after comments from his son saying the 79-year-old is reluctant to leave his house because he can't walk unaided. Pelé estaría sufriendo de cierto estado de depresión. Depression, says his son. Está atravesando el peor momento de su vida. Em entrevista exclusiva à CNN Brasil, Pelé desmente o próprio filho. Saiu uma notícia recentemente sobre o Pelé estaria com depressão. Essa coisa da depressão, eu não sei se entenderam mal, porque nesses últimos 2 anos eu tive contusão, tive a operação do fêmur. Aí inventaram que eu estava deprimido. Mas Pelé dribla os problemas de saúde e segue adiante. Eu cheguei aqui com um andador, né? Mas graças a Deus só não dá para dar bicicleta. Eu preferia estar fazendo essa entrevista sem ter chegado aqui com um andador, depois de um treininho de manhã, batendo uma bola, mas eu estou me recuperando. Aquela cirurgia que você fez foi o que deu uma complicação? Dos tendões, inflamou, e aí eu tive que começar a tomar anti-inflamatório, parar e doeu um pouco e prejudicou o movimento. É o que eu tenho, mas graças a Deus eu estou consciente ainda, não estou fazendo muita besteira, não. O rei do futebol mantém o bom humor. Tem até uma brincadeira que eu faço quando falo, que rei, aí eu falo, você se lembra aquela música? Que rei sou eu, sem reinado, sem coroa. Se lembra dessa música? Sem rainha, afinal, que rei sou eu. O meu reinado é pequeno e é restrito. Brasileiro mais conhecido no mundo, dono de 3 títulos mundiais com a seleção brasileira, mais de 1000 gols na carreira. Queria que você falasse um pouquinho, quando é que você olhou na sua vida e falou, eu vou ser grande? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque eu nunca achei que ia ser grande. Eu me lembro que as 2, 3 vezes que fui consultado pelo Atier Jorge Cury, na época, para os mais jovens. O Atier Jorge Cury era o presidente do Santos Futebol Clube na época. Ele soube que no Baquinho tinha um garoto lá e tal, e perguntou para o meu pai se ele podia levar o filho dele, que era o Pelé, para treinar no Santos, para ver se dava para ficar. E eu sempre achei que aquilo lá fosse brincadeira, porque eu estava com 13 para 14 anos, né? E ainda não era nem titular do Baquinho. Eu me lembro que meu pai me levou na estação de Bauru, para pegar o trem, para vir para São Paulo, de São Paulo vir para Santos. Eu vim de ônibus para Santos para fazer o treino. Qual era o seu time quando você era criança? Eu era BAC, porque Bauru Atlético Clube, porque meu pai jogava no BAC e tal, mas eu tinha uma simpatia, os meus amigos todos eram corintianos. E o meu irmão, o Zoca, que também jogou futebol, mas não teve a mesma sorte que eu tive, ele era palmeirense. E às vezes a gente ia jogar partida de botão e eu perdia para o Zoca. Só que eu era Corinthians. O meu time era Corinthians e o do Zoca era Palmeiras, e todos os amigos, o Pelé é corintiano, não sei o quê. O meu time de botão era corintiano. Olha aí. Isso é verdade. Mas era time de botão. E a criança escolhe um time que ela simpatiza. Na época... na época... Olha essa revelação, minha gente, olha essa revelação. Não, é que na época o meu time de simpatia, de amor, era o BAC. Mas o time de botão era Corinthians. Você tinha 11 anos, 1951. O Palmeiras foi campeão mundial? Eu não sei se o Palmeiras foi. Eu acho que o título foi dado ao Palmeiras, se não me engano, mas não foi um campeonato mundial. Foi um torneio que deram a ênfase de mundial. Não foi o mesmo mundial que a seleção jogando com o que o Santos ganhou, mas não foi
um torneio disputado como eram e ainda é os campeonatos mundiais interclubes. Já se destacando no Santos e famoso, o rei do futebol não esquece dos ensinamentos do pai, Dondinho. Uma saudade. Várias, mas para citar uma, talvez do meu pai, Dondinho. Dondinho, eu ainda me lembro que meu pai sempre falava, quando eu ia, o Santos dava folga, eu ia para Bauru, porque a família está morando lá, e eu chegava todo cheio de máscara, porque o Santos estava ganhando. Ele falou, não vem com esse negócio aí não, porque você ganhou de Deus esse presente aí de ser jogador de futebol. Não pensa que é você que está sabendo. Murcha essa bolinha aí, faz o seguinte, esquece que eu fiz, mas respeita os outros. Tá? Nem esquece que eu sou seu pai, mas respeita as pessoas. Isso são coisas que meu pai falava que eu não esqueço. Então, é o Dondinho. Ensinamentos, Dondinho. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua mãe. A gente está vendo um quadro ali. E a sua mãe? Graças a Deus, até hoje, ainda ela está aí. O meu pai, como todo mundo sabe, o Dondinho, né, já está com Deus lá no céu, mas a dona Celeste está aí. E de vez em quando, a gente está conversando e ela chega ainda, porque em casa ela me chama de Dico. Ô Dico, mãe, sabe? Dico, não vai me enganar não, você sabe que você não me engana, porque você saiu dessa barriguinha aqui, viu? Você toma dura até hoje? Até hoje eu chego e ela fala, não vem querer me enganar não. E, poxa, eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque todas essas linhas certas, era minha mãe que dava. Celestinha, obrigado, viu? Eu não fiz nada errado para a senhora me dar bronca, tá bom? Mas eu queria que você voltasse também no tempo e lembrasse agora, qual é o gol que você se lembra como se fosse hoje, que você teve uma sensação incrível ao marcar esse gol? Eu tive tantas sensações, igual essa que você está mencionando aí. Tem uma em especial? Mas tem. Bom, sempre tem umas que são diferentes de outras, né? Às vezes o valor não é o mesmo, né? Porque muitas vezes você faz um gol numa partida normal e um gol que é o gol da vitória. Mesmo não tendo sido um gol bonito, de grande jogada, mas foi o gol da vitória muito mais importante que um gol no jogo que você faz no jogo amistoso, né? Mas sem dúvida nenhuma, o que eu não posso esquecer, não dá para esquecer, foram os gols da Copa do Mundo de 58, né? Que até hoje, né, o Brasil foi campeão do mundo, primeira Copa. Eu tinha 17 anos, não tinha completado 18. Era o jogador mais jovem da Copa do Mundo na Suécia, o Brasil não tinha sido campeão. Logo depois vem o milésimo gol, que não era uma Copa do Mundo, não era nada, o milésimo gol me fez tremer, eu já era um jogador, né, com experiência, já um jogador que tinha um pouco já de experiência dentro do futebol profissional. Pelé, quando você marca o milésimo gol, o mundo olha para você e aí na sua comemoração você faz um desabafo e pede pelas crianças. Como é que você viu essa declaração e como é que estão as crianças do Brasil? Foi uma coisa que saiu na hora. Naquela época, a única coisa que me fez, que eu posso me lembrar, que me fez fazer aquele pedido, foi que aqui em Santos, quando nós saímos de um jogo do Campeonato Paulista, eu vi uns garotos tentando roubar um carro ali. Eu falei, pô, moleque, o que você está fazendo? Você é maluco? Está querendo roubar? Tinha um do lado de lá, outro lado do carro. Aí o que estava do lado de lá falou, pô, ficou... Não, Pelé, nós só vamos roubar do pessoal de fora, não, só do pessoal de São Paulo. Falei, você não tem que fazer nada dentro de São Paulo, você não tem que roubar nada. No domingo teve jogo e eu me lembrei e fiz aquela mensagem. A maior parte do mundo está me ouvindo, pelo amor de Deus, vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas, vamos pensar assim, sou mais mudado todo mundo, pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. E você, num determinado momento da carreira, fez uma declaração sobre o brasileiro saber votar, ou se o brasileiro estava preparado, não estava preparado à época para votar. Você acha que o brasileiro hoje sabe votar? Bom, há 30 anos atrás, eu acho que precisava mesmo aprender a votar.
Eu acho que hoje a gente já melhorou, porque a gente não tinha tantos problemas como tem hoje, não é? De assalto, de roubo, de feminicídio, que é uma coisa nova. Se tivesse, a gente não tinha conhecimento, a imprensa não era tão presente. Agora eu acho que está muito mais difícil do que aquela época. Como foi essa experiência como ministro? Você se arrepende de ter entrado para a política ou não? Não, pelo contrário. Eu aprendi muitas coisas e é claro que é política, mas no meu caso era uma política diferente. Era uma coisa que eu estava fazendo para um determinado setor, que era o esporte. O esporte. Que a gente trabalhava com as crianças, então foi um aprendizado muito grande e eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de passar por lá, né, e tentar fazer alguma coisa boa pelo futuro do nosso esporte. Outras polêmicas prefere deixar no passado. O Romário fez uma declaração uma vez que o Pelé calado é um poeta. Te machucou essa declaração do Romário? O Romário é tão polêmico, né? Uhum. Ele entrou em tantas controvérsias. Então, que é a coisa mais importante que isso? Eu agradeço ao Romário, porque ele podia falar: Pelé calado é um ladrão, Pelé calado é um traiçoeiro. Poeta é uma coisa importante. O brasileiro te cobra demais? São perguntas difíceis de responder, mas a única coisa que às vezes me pega de surpresa, que eu fico um pouco chateado com alguns dos fanáticos aí, é que eles querem fazer comparações, sabe? Às vezes com aquele momento ali, como você fala, às vezes comparar com outras pessoas. E isso aí às vezes me deixa meio em dúvida, porque se faz uma comparação com um outro ser humano, eu não posso responder. Você pode saber que gostar mais de um, gostar mais de outro, e um fez uma coisa importante, o outro não fez, mas comparação é difícil você fazer. Agora são 50 anos do Tri. Que lembrança que você tem dessa conquista tão marcante? Que lembrança? Pô, não dá para esquecer de nada. Lembra de tudo? Lembra de tudo, né? É impressionante como as coisas ficam gravadas, né, na mente da gente, né? Porque não dá para esquecer. O que me dá mais alegria e que eu fico mais feliz, e eu sempre agradeço a Deus, porque quando eu morrer isso não vai ser esquecido, é que ninguém conhecia o Brasil desde a primeira Copa do Mundo até a terceira. E agora outra coisa que eu falo que eu agradeço a Deus, porque quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente esquece que o único jogador que tem 5 Copa do Mundo, foi campeão 5 vezes mundial, é esse tal de Pelé, que o pessoal fala aí, amigo do Edson. Porque foi 5 mundiais que ele jogou. 3 com a seleção brasileira, que foi campeão, e 2 com o Santos Futebol Clube do Campeonato Mundial Interclube. Então é o único jogador no mundo e é brasileiro que tem 5 mundiais. De vez em quando o pessoal esquece, mas eu sempre lembro o pessoal, porque eu provo isso. Pelé, você ganha a Copa do Mundo de 58, de 62, de 70, ganha os 3 campeonatos. E aí, pela primeira vez, a gente ouve a expressão no Brasil e no mundo: o Brasil é o país do futebol. O Brasil ainda é o país do futebol? Para mim, sem dúvida nenhuma. Se você for ver, em todos os países do mundo, você encontra um jogador brasileiro lá. É verdade. Está sendo representado pelo futebol brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, é o melhor. Agora, é claro que na vida tem altos e baixos, e às vezes a gente passa por isso. Você teve uma passagem muito interessante no Cosmos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência que você teve lá. Na época, Deus que eu tenha em bom lugar, o professor Júlio Mazei, que foi treinador do Santos, ele tinha ido para os Estados Unidos, convenceram ele para falar comigo. Ele falou: olha, os Estados Unidos está começando a dar uma força para o futebol, e eu fui, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Falei: sabe uma coisa? Eu vou lá porque eu vou aprender inglês, falar inglês, e é uma coisa boa para mim. E acabei ficando lá, e hoje os Estados Unidos têm até o feminino. O feminino é muito forte. É verdade. Infelizmente, o feminino a gente pode dizer que é menor que no Brasil. Você, sem dúvida alguma, é a personalidade, é o brasileiro mais conhecido no mundo. Para quem o Pelé pediria um autógrafo? Muhammad Ali. Opa! Muhammad Ali, grande boxeador. É uma pessoa que eu admirava e admiro muito.
Esteve com ele? Estive com ele. Impressionante é o que ele falava sobre as crianças, sobre as pessoas. I will go with you if I don't take a pistol and shoot me. Você falou do Muhammad Ali, um atleta negro que tinha uma voz muito forte. Vamos falar um pouquinho de racismo. A gente tem casos recentes no futebol e se hoje é difícil para um atleta que ele sofre com o racismo, acredito que na sua época era ainda mais difícil. Eu acho que não mudou muito, não. Mas a única coisa que deve ter mudado foi a imprensa. O que mudou? A imprensa. O que mudou porque quando um jogador fala uma besteira para outro, como falava para a gente, quando a gente ia jogar na Europa, muitas vezes, ou jogar mesmo aqui contra os argentinos, que chamavam a gente de macaco, de chimpanzé, todos os crioulos, eles chamavam. Vê se saiu alguma coisa, algum escândalo. E já falavam naquela época. Se você fosse jogador hoje, como seria a sua carreira? Não sei, eu acho que não ia mudar, não mudaria muito não, porque eu sempre fui muito preocupado com o meu preparo físico. Mas você conseguiria ser o Pelé? Você acha que o futebol está mais difícil ou mais fácil do que antigamente? Não, eu acho que está mais difícil. Jogar hoje é bem mais difícil do que antigamente, sem dúvida nenhuma. Porque no meu tempo, com todo respeito aos meus colegas, tá, né, eu acho que a gente tinha um pouco mais de liberdade de parar a bola. Agora já não tem tanta. Às vezes eu converso com Beckenbauer, com Cruyff, né, com Maradona. Eu falei, pô, antigamente se jogava bola. Agora os caras não querem saber de jogar bola, os caras querem destruir, né? Querem não deixar jogar. E fica chato porque quem paga para ir no estádio, eu sempre falo isso, quem paga para ir no estádio, paga para ver um espetáculo. Não paga para ficar vendo falta toda hora, marcação toda hora. Né? Então, no nosso tempo, eu acho que para o público, no nosso tempo era melhor. Porque a gente dava mais espetáculo, mais shows, né, do que no futebol atual. Pelé, e o futebol brasileiro na atualidade? Como é que você olha o futebol? O Flamengo, por exemplo, te encanta? Bom, sem dúvida nenhuma, é o melhor time. É o melhor time hoje, como equipe, como conjunto, é o melhor time. Individualmente, se você for pegar os jogadores do Flamengo e os jogadores de alguns times da Europa, não é mais na fase que o Brasil tinha Pelé, Didi, Garrincha, depois foi subindo e tal, Sócrates, até agora. Hoje, individualmente, não dá para comparar alguns jogadores que estão na Europa com os jogadores do Flamengo. Você falou em Deus. Se você pudesse pedir algo para Deus com a certeza que Ele lá em cima fosse realizar, o que você pediria? Eu acho que a luta por educação, a luta para as crianças para preparar as crianças, para as crianças terem a oportunidade de se preparar, até hoje a gente precisa. Temos ainda problemas de educação. E para você, o que você pediria para você? Para mim é saúde mesmo. Até na minha profissão, com saúde, né, porque na minha profissão de jogador, sem saúde, não dá para você, né, praticar. O que eu peço é saúde para mim e para os meus familiares. O maior do futebol dá um recado para a maior do jornalismo. CNN, não deixa a bola parar. Valeu.